Boa tarde a todos. Que bom estarmos reunidos aqui novamente. Uma tarde tão bonita, né? Tão agradável. E estudarmos um pouco mais, compreendermos um pouco mais o porquê da nossa vida. Porque nós vivemos tantas vezes, né? Então, a necessidade da encarnação. Porque precisamos reencarnar várias vezes. Essa é a questão que nós vamos abordar hoje. Porque não podemos resolver isso em uma única oportunidade, né? Então, essas questões nós vamos desenvolver e tentar responder essas perguntas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no 4º capítulo a questão da reencarnação, da necessidade de reencarnar. E nós vamos desenvolver uma ideia e ao longo vamos colocar também alguns modelos, né? Porque a prática, exemplos práticos sempre nos elucidam melhor. Antes de mais nada, nós precisamos lembrar que a ideia da reencarnação não é uma coisa do Espiritismo, não é uma novidade do Espiritismo, é uma coisa muito antiga, uma ideia muito, muito antiga. E faz parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre. Não foi nada que Allan Kardec inventou com a codificação do Espiritismo. Apenas os espíritos aí trouxeram de volta a lembrança daquilo que já havíamos entendido, mas esquecido, por circunstâncias de outras religiões que muitas vezes tentaram modificar esse entendimento que já existia, que fazia parte, que era natural da vida das pessoas. E Jesus confirmou isso quando ele disse ao fariseu Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nascer de novo, Nicodemos perguntou então, no mesmo corpo? Como ele poderia voltar ao ventre da mãe? Isso seria impossível. E é o que Jesus explicou, que nascer, morrer, renascer em corpos diferentes, mas o espírito é sempre o mesmo. Então é o espírito que reencarna, que volta à carne em um novo corpo, obviamente, porque cientificamente é impossível voltar a um corpo que já morreu, ou um adulto, né, entrar no ventre da mãe. Então é obviamente impossível. Então, encarnar, para os que acatam essa doutrina, refere-se ao primeiro nascimento do espírito em um corpo físico ou em determinada humanidade. Já reencarnar diz respeito ao renascimentos sucessivos do espírito, do mesmo espírito, em um mesmo planeta ou em outros. Nós reencarnamos na Terra, mas existem outros planetas. Então, há inúmeros espíritos em outros planetas que nós desconhecemos. Aos poucos a humanidade vai descobrindo, já estão investigando e pouco a pouco se sabe que há vida em outros planetas também, não só aqui nesse planeta Terra. Então assim, Deus impõe aos homens a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Essa finalidade das reencarnações. Chegarmos à perfeição. Chegarmos ao mais próximo de Deus. E para isso nós precisamos reencarnar muitas e muitas vezes. E para alcançar essa perfeição tem de sofrer todas as vicissitudes de existência corporal. Então é preciso viver no corpo as provas e expiações para se aperfeiçoar. Porque sempre vem a pergunta, por que eu não posso viver nesse outro plano, então, somente como espírito e não mais habitar um corpo? Porque é no corpo, na Terra, que nós ainda precisamos viver para nos aperfeiçoar.
para, através das dificuldades, das rusgas, enfim, nós precisamos disso para nos melhorarmos. Por isso, a reencarnação sucessiva, as reencarnações sucessivas. Ela tem ainda, a encarnação, uma outra finalidade, que é de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Jesus disse para nós também que nós somos co-criadores de Deus. Então, nós fazemos parte dessa criação. E essa é uma finalidade nossa. A mulher, por exemplo, ela cria uma nova vida. Através da gestação, depois de 9 meses, nasce um novo ser ligado, né, ao marido, ao pai desse espírito também, que juntos trazem um novo ser. Então, somos todos, homens e mulheres, somos co-criadores da criação divina. E Deus precisa desta união para dar oportunidade a novas reencarnações. Percebem como tudo está perfeito no plano de Deus, né? Então, para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento físico, um corpo, nós precisamos desse corpo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, nós aqui na Terra, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, contribuindo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nestas várias voltas a um novo corpo físico, nós vamos burilando, vamos lapidando a pedra bruta que Deus criou, né? Nós somos essa pedra bruta, mas criada para a perfeição. Então, cada renascer em um novo corpo é uma oportunidade para lapidar esta pedra bruta e transformá-la em uma joia rara, que todos nós somos. Essa é a finalidade da reencarnação. Nós nos tornarmos essa joia rara, partindo daquela pedra bruta. Assim como o cascalho, que lá na fonte do rio, ele é uma pedra bruta. Ele é uma pedra com pontas, né? Não é lisinho como nós conhecemos lá no final, quando nós encontramos uma pedra perfeita, lindinha, lisa. É porque ela já rolou muito por vários rios, por vários lugares, até chegar àquela perfeição. Assim somos nós, no projeto da reencarnação. Isso nos torna seres perfectíveis, cada vez mais perfectíveis. Então, a reencarnação é aceita como uma lei natural. Ela favorece a evolução do espírito. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. No Mundo Maior, de André Luiz, um livro psicografado por Chico Xavier, no capítulo 12, com o título Estranha Enfermidade, André Luiz relata a história de Fabrício. Fabrício é um jovem que, no leito da morte do seu pai, promete a ele cuidar de seus irmãos menores e administrar os bens materiais daquela família, que são muitos. É uma família abastada. E esse irmão, Fabrício, é então encarregado pelo pai de zelar pelos seus irmãos e administrar os bens. Muito bem, ele faz essa promessa, mas acaba com as tentações da vida, ele acaba se adonando de todos esses bens e deixando os seus 3 irmãos à míngua, sem
nenhum cuidado e os abandona. Tempos depois, ele começa a refletir. A maturidade faz isso com a pessoa. E ele começa a questionar: onde estarão meus irmãos? E os procura. E descobre que 2 deles já haviam morrido de doença muito grave, pela pobreza e pela fome, e o outro estava num sanatório. E também acaba desencarnando. Ele, então, muito bem de vida, né, com uma linda família, acaba convivendo com um remorso, uma dor muito grande que o ocupa de uma forma tão grande que ele acaba desenvolvendo uma estranha doença, que André Luiz fala, ele diz estranha doença, porque na época ela era uma coisa muito difícil de ser diagnosticada, que é o esquizofrenismo. Então ele desenvolve esquizofrenismo e torna-se uma pessoa completamente agressiva. Os médicos não sabem como lidar com isso, não entendem o que está acontecendo com ele. E tem surtos e ataques, e já é, então, um idoso, à beira da morte. Quando esse grupo espiritual, que André Luiz acompanha, visita, então, esse ancião, agora já idoso, em seu lar, tendo essas crises. E André Luiz pergunta para o seu assistente espiritual por que estão assistindo esse irmão. Qual é a finalidade de assistirem alguém que aparentemente está louco? E aí o Calderaro, que é o assistente espiritual, elucida toda essa situação, porque hoje ele está colhendo o que plantou. Então eles estão acompanhando esse caso justamente porque vem ali, daqui a pouco vem um menino de uns 10, 12 anos, que é muito querido por esse senhor, pelo Fabrício. É o neto dele, o Fabricinho. Fabricinho, hoje neto, é a reencarnação de seu pai, que foi o que criou tudo, construiu tudo aquilo que Fabrício usufruiu e roubou de seus irmãos. Então, a necessidade, a gente pergunta, mas por que ele vem reencarnar ali nessa mesma família, uma vez que ele construiu tudo e fez Fabrício lhe prometer uma coisa que não cumpriu e tal e tal. Então aí entra a misericórdia divina, porque sempre uma criança consegue fazer com que o coração mais endurecido amoleça, não é verdade? Então os netos, ele veio como neto para, de novo, desenvolver nesse senhor já beirando a morte do corpo físico, amorosidade, o exercício do auto-perdão, porque nós precisamos nos auto-perdoar. Precisamos perdoar os nossos erros. Porque a culpa, o remorso, acaba tornando-nos doentes, fisicamente, patologicamente doentes. Então, a importância de nós exercitarmos a gratidão, que a irmã falava antes, o perdão, o auto-perdão, para eu poder enxergar no outro um irmão que também comete erros, que eu também cometo. Não só apontar o dedo para o outro, acusando, julgando, mas apontarmos primeiro para nós mesmos e nos corrigirmos naquilo que nós chamamos vida. Porque a vida é eterna. Nós vivemos sempre. Várias e várias reencarnações. A vida é a mesma. A vida continua em todos os planos. Então,
a bagagem que nós carregamos, esta é somente minha, é somente nossa. Essa bagagem eu não posso dar para o outro carregar. Nem o outro pode querer pegar de nós. Ela é minha. Então, se eu tiver coisas boas nessa bagagem, eu vou ter uma vida mais leve nesta encarnação. Agora, se eu tiver ainda muitas coisas pesadas nesta bagagem, eu preciso ir aliviando o peso desta bagagem. E como eu vou aliviar o peso desta bagagem? Me corrigindo, me melhorando, praticando bem, vendo no meu irmão um irmão de verdade, não alguém que quer me apunhalar, alguém que é igual a mim perante Deus. Então, cada reencarnação é precedida sempre de um planejamento que permite ao reencarnante renascer no meio propício e junto a pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. Como esse caso que eu relatei do Fabrício. Fabricinho veio novamente para perto do seu ex-filho, né? Porque hoje ele é um espírito apenas, reencarnando naquele mesmo meio. Nenhum deles lembra-se do que foi no passado. O menino neto não lembra que aquele que hoje é seu avô havia sido seu filho. Nem o filho, hoje um ancião, lembra que este menino que hoje ele tanto ama foi o seu pai. Então, nisso está também a perfeição divina, em fazermos parte do planejamento da nossa reencarnação. Nós, quando estamos no mundo da erraticidade, no mundo espiritual, a maioria de nós participa da programação desta volta, deste retorno à carne. Faz todo um mapeamento, né? Vai renascer em tal família, com tal mãe, com tal pai, ou vai ser abandonado pelo pai, ou vai ser abandonado pela mãe, vai ter irmãos, não vai ter irmãos, vai desenvolver uma certa doença ou não. Tudo isto nós programamos lá no mundo espiritual. Mas, quando assumimos a carne, quando assumimos o corpo, através da concepção, é apagado da nossa memória toda esta programação. Por quê? Porque senão seria muito fácil. A gente, quando faz uma prova, a gente não leva uma colinha, né? Então, assim também é, porque nós reencarnamos para executarmos uma prova. E aí é apagado tudo aquilo que nós estudamos. Porque na prática nós precisamos exercitar a amorosidade, o perdão, o auto-perdão, a caridade para com o próximo. E no meio familiar em que nós estamos, é onde nós começamos a nos acertar, a fazer os nossos ajustes. Por isso nós temos muitas vezes em nossa família alguém que é um pouco tímido, o outro é muito irritado. Então, cada um vem com uma personalidade. Ah, mas eles são filhos dos mesmos pais, como são tão diferentes? Eles são espíritos diferentes. Eles vieram pela mesma corrente sanguínea, pela mesma família consanguínea. Mas os espíritos podem não ter nada a ver. Ou vieram para se acertar, para se harmonizar, né? Então, sempre nós temos inseridos na nossa família alguém que vem para
colocar panos quentes, como a gente diz, né? Vem sempre fazendo o meio de campo, vem conciliando aqui, vem harmonizando aquele que é mais irritado, aquele que não tem tanta paciência. Porque tudo está programado para fazermos esse acerto de uma forma saudável, para chegarmos à perfeição. Então, um ajuda o outro. O que é mais sereno, o que é mais calmo, auxilia aquele que é muito irritado a também relaxar, não levar tudo à ponta de faca, né? E voltar à sua essência verdadeira, né? Aprender a conviver consigo mesmo. Porque quando nós brigamos conosco, como nós vamos conviver com o outro? Então precisamos estar em paz aqui dentro, conosco mesmos, né? Isso é fundamental no nosso processo da encarnação. Então a reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divinas, que, não condenando o infrator, tal como apregoam algumas interpretações religiosas, concede ao espírito a oportunidade de corrigir erros cometidos devido à própria ignorância, de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando pessoas. Todos os erros que nós cometemos são tentativas de acertos, não é? Nós não erramos por querer. Não premeditamos aquele erro. Então, a nossa ignorância em relação a determinadas situações é que fazem com que a gente cometa erros. Mas, depois de cometido esse erro, eu já sei, então, que aquilo está errado. E agora eu devo corrigir. Não repetir aquele erro, né? Aí sim estarei sendo mal comigo mesmo e com o outro. Então, corrigir os nossos erros, essa oportunidade que Deus nos dá todos os dias quando nós acordamos. Porque todo acordar pela manhã é um renascer neste mesmo corpo. Cada noite que eu vou deitar, eu, espírito, não fico dormindo junto daquele corpo que precisa do descanso. Precisa ser reparado em toda a sua estrutura. Mas eu, espírito, vou para outros lugares, para onde eu quiser. E aí a importância da nossa prece no final do dia, ao deitarmos a cabeça lá naquele nosso travesseiro, agradecermos pelo dia que tivemos, pelo trabalho que temos, pela casa que nos abriga, pelo corpo que nos abriga, pela saúde desse corpo. E é isso que eu devo cuidar também, da saúde do corpo, para poder viver nele o tempo que me foi programado para esta encarnação. Então, tudo está interligado. A justiça divina é perfeita, assim como a sua misericórdia em nos dar todo novo dia uma nova oportunidade de novo nos erguermos naquele mesmo corpo, sairmos para a nossa labuta, trabalharmos para o bem da humanidade, da nossa família, para o nosso próprio bem, para a evolução. Esse é o propósito de cada um de nós, ao renascer em cada manhã naquele mesmo corpo. Então nunca é um castigo. Alguns também dizem, que castigo esta minha vida. Porque eu passo por tantas dificuldades. Que foi que eu fiz, meu Deus? Que foi que eu fiz? Pergunte a si mesmo. Porque tudo, exatamente tudo, e líamos isso na harmonização no início do trabalho, o acaso não existe. Tudo está perfeito na criação divina. Então, todas aquelas dificuldades que eu ainda tenho são oportunidades
são oportunidades para a minha evolução. Enquanto eu encarar aqueles desafios como um problema, como um castigo, eu ainda não vou conseguir evoluir, porque eu ainda não consegui me harmonizar, não consegui compreender o que Deus está me dando de oportunidade. Tudo muda quando nós encaramos desta forma. Aquela doença que nos abate o corpo é, na verdade, também uma oportunidade para o nosso melhoramento. Às vezes é duro a gente ouvir isso, mas pensando bem, é isto, não temos como fugir, que é também uma oportunidade para eu resgatar alguma coisa ainda. Seja alguma coisa que eu fiz para mim mesmo, em outra vida, ou mesmo nesta vida, ou alguma coisa que eu fiz a outrem, nesta vida, ou em outra, ou em outras vidas. Por quê? Nós estamos aqui para nos depurar, para nos lapidar. Então, estamos nesse caminho, né? Vamos limpando a barra, como a gente diz, né? Vamos cortando os itens lá que faltam, para quando nós voltarmos para lá, podermos dizer, legal, das 20 coisas eu consegui fazer 5, ou 10, ou 15, ou nada. E aí eu terei vivido uma vida estacionária. Simplesmente eu fui vivendo. Né? Quando aquela pergunta que a gente faz, e aí como é que vai hoje? Indo. Cuidado quando a gente diz indo. Não, eu estou bem. Estou fazendo o meu possível. Está difícil, mas estou fazendo o meu possível. Estou fazendo o meu melhor. Isto muda tudo. Porque o pensamento, a forma como nós agimos na vida também, tudo isto plasma no universo. Então, se eu pensar o tempo todo, tá tudo ruim, vai continuar tudo ruim. Agora, se eu pensar, não, me apareceu essa doença, mas eu vou dar conta disso. Perfeito. Vai dar conta disso, porque nós estamos sempre amparados também. Nunca nós estamos sós. Sempre Deus nos ampara. E além disso, há todo um plano espiritual que sempre nos orienta. Vejam a história de Fabrício. Mesmo com tudo que ele havia feito, que não foi muito bonito, né? Ele roubou, abandonou seus irmãos, teve uma vida fácil, tranquila, porque usufruiu tudo aquilo que o seu pai havia conquistado, falando em bens materiais, e ainda assim ele teve o merecimento de ser auxiliado no seu desencarne, nos seus momentos finais da vida aqui na Terra. Porque sempre nós temos alguma coisa boa que faz com que tenhamos mérito em recebermos o auxílio de Deus. Então, nada foge a Deus. Tudo que nós fazemos de bom e fazemos de ruim está numa balança. Está numa balança. E nós vamos ter que equilibrar isso e corrigir pouco a pouco aquilo que ainda nos torna inferiores, que ainda nos torna devedores. Então, a necessidade da reencarnação, ela é perfeita. E aí alguns vão perguntar, mas quantas vezes mais eu preciso reencarnar? Quantas vezes eu já reencarnei? Não sei. Vai depender de cada um. Eu também gostaria de saber quantas vidas eu já tive, quantas eu ainda vou ter que ter. Não sei, não importa também. Importante é
fazer desta vida uma oportunidade única e fazer dela o melhor. Porque estar encarnado é um privilégio, nunca um castigo. É um grande privilégio podermos estar aqui, ouvindo esses ensinamentos que Jesus nos deixou e podermos exercitar essa doutrina maravilhosa, que diz a cada um de nós que apenas devemos amar a nós mesmos como amamos a Deus e amar ao próximo também como queremos ser amados. E isto envolve zelar por tudo aquilo que nós criamos na nossa mente. Então, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar os nossos pensamentos, exercitar a caridade. Não adianta nós ficarmos só olhando as tragédias do mundo e reclamando. Vamos começar a juntar aquele lixo que está na frente da minha casa, para que ele não entre lá na boca de lobo e depois vai parar no rio, no arroio e vai entupindo e poluindo. Então, se cada um de nós fizer o mínimo que for possível, nós já estaremos salvando a humanidade. E com isso, nos melhorando. Que é assim que nós trabalhamos a nossa melhora. Então, a reencarnação é, por princípio, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo. Ninguém dela está livre. Ninguém dela está livre. Então, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo. É um processo superior de aquisição de felicidade a que está destinada toda a criatura, por efeito da sua herança divina. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então, Deus confia a nós um veículo, que é este corpo. E quando nós voltarmos, Ele vai nos perguntar: como foi a vida naquele corpo? Quantas coisas você conseguiu construir usando este corpo? Você cuidou bem dele, da saúde dele? Porque também, se nós danificarmos esse veículo, se nós estragarmos esse veículo com excessos, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, a gula, ou tantas outras coisas, todos os excessos danificam o nosso corpo. E aí, se eu, nesta vida, por exemplo, criar, através do cigarro, que nós sabemos que tem inúmeras substâncias cancerígenas, criarmos nesta vida um câncer no pulmão, talvez até nesta vida, nesta hoje, onde eu sou fumante, eu não vá desenvolver um câncer. Eu vá morrer de morte natural. Mas em uma outra vinda, em um outro corpo, aqueles danos que eu causei para o meu pulmão naquele outro corpo ficam impregnados no perispírito e eu posso levar esse problema ainda para uma próxima vida. E aí, na próxima vida, eu poderei desenvolver um câncer no pulmão sem nunca ter fumado. Sem nunca ter prejudicado o pulmão naquela vida. Por isso, todas as doenças que nós temos, elas são também providência divina.
como eu falava antes, elas são formas de corrigir. Cabe a nós aceitá-las e corrigi-las em tempo hábil. E muitas vezes, quando nós não conseguimos corrigi-la, não conseguimos curá-la nesta vida, pelo menos que ela nos sirva para curar a minha alma. Não me revoltando, aceitando, me resignando e vendo naquela dor, naquela doença, um corretivo para não mais carregar isso para a próxima vida, para a próxima vinda em um novo corpo. Então, a perfeição divina está nesta cadeia maravilhosa, nessa arquitetura maravilhosa que é a nossa vida. E sempre lembrando da gratidão de termos esse corpo que nos abriga. Então, ainda os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. As provas são obstáculos naturais, impulsionadores do progresso. Já as expiações são provas mais difíceis, dolorosas, a que o espírito se submete decorrentes de um endividamento maior. Então, por exemplo, este câncer que eu falava, um câncer de pulmão numa vida saudável. Como assim? Nunca fumei, nunca abusei do meu pulmão, estou tendo um câncer no pulmão. Seja esta talvez a expiação de algo maior feito no passado, em outra vida, um mal que eu fiz no meu outro corpo. E as provas são as nossas coisas naturais da vida, as dificuldades naturais do dia a dia. Porque nós estamos em uma grande escola. E na escola da vida nós temos provas o dia todo. Assim como quando nós estudamos em uma escola, né, nós passamos por um curso, nós precisamos estudar para aquelas provas, passar de ano até chegarmos à formação que nós desejamos. Assim é a nossa vida, feita de provas diárias. E as reparações reencarnatórias ocorrem, então, segundo os ditames da lei de causa e efeito. Mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, né, pelas provações e expiações, ou pela prática do amor. Não precisamos sofrer, não precisamos sentir dor. Mas, quando a sentimos, é porque ainda necessitamos. Que nada é ao acaso. Poderia ser tudo pela prática do amor. Segundo o ensinamento do apóstolo Pedro, tendo, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor corrige tudo. Então, todas as reparações reencarnatórias, elas não fogem à lei de causa e efeito. Tudo o que nós vivemos hoje, nós estamos apenas colhendo os frutos daquilo que nós plantamos. E vamos colher, na próxima, os frutos daquilo que estamos plantando hoje. Então, sabendo disto, o que nós precisamos fazer? Lançar sementes boas. Lançar sementes boas. Trabalharmos pelo nosso bem. Pelo nosso progresso. Estendendo a mão aos nossos irmãos. Olhando mais para os nossos irmãos como irmãos perante Deus, somos todos iguais.
iguais e diferentes, cada um com suas particularidades. E aí devemos respeitar essas particularidades, essas diferenças. Respeitar os limites do meu irmão. E onde está o limite do meu irmão? Onde está o meu limite? Compreender isso. Orarmos mais. Não precisamos ficar o dia todo rezando, ajoelhados. Não, não é isso que Jesus disse quando ele falou: voltai ao templo interior. Orai e voltai ao templo interior. Ele não falava de igrejas, de casas, de construções. Esse templo é aqui dentro, a nossa intimidade. Então, se de manhã, quando eu saio, eu agradeço por esse dia maravilhoso, pela oportunidade do trabalho, pelo ônibus que me conduz até o trabalho, pelo carro que eu tenho, que eu posso me deslocar, ou por poder caminhar com 2 pernas até o local do meu trabalho. Quando nós lembramos de agradecer a isso? Quantas vezes simplesmente nós acordamos e saímos, e saímos portão afora. Não lembramos de olhar aquela flor, não nos encantamos com o canto do pássaro, não observamos um idoso atravessando a rua com dificuldade, quando nós poderíamos estender a mão ou simplesmente caminhar lado a lado para ele se sentir mais seguro. Nós vivemos num automático. E hoje, com a era digital, então, nossa, mãe do céu. Ficamos aqui, nem olhamos mais para os lados. Então, nós precisamos voltar mais para dentro de nós mesmos. E abrirmos-nos para o mundo. Agradecermos por estarmos lado a lado com o nosso irmão, que nos é um desafio. Porque também isso Jesus disse: reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás no mesmo caminho. Aproveita que vocês estão juntos para fazer isso agora. Não deixa para depois, para outra vida. Isso faz com que a nossa vida seja muito mais leve. Não vamos estar carregando obsessores, que são esses irmãos que ainda querem se vingar de nós pelo que nós fizemos de mal a eles em outras vidas, ou nesta. Então, a oportunidade e a necessidade da reencarnação é uma grande dádiva, é um grande presente que Deus nos dá, a que nós devemos agradecer todos os dias. Lembremos-nos disso. Lembremos-nos disso. Que quando nós olhamos para aquela flor, saibamos agradecer e dizer: ó meu Deus, obrigada por essa beleza. E aí eu terei feito a minha prece. Porque a nossa prece é isso. É louvar a Deus nessas pequenas coisas. Não precisamos dizer frases decoradas. Não precisamos citar mantras decorados. Apenas dizer aquilo que está no nosso coração. Isso é voltar-se ao templo interior e fazer valer esta vida como sendo a melhor, para quando pudermos voltar novamente, ou tivermos que voltar novamente, a gente vai ter que aprender tudo isso de novo. A gente já tenha isso tudo no nosso arquivo e simplesmente vamos acessar com mais facilidade. Quando nos encontrarmos com aquele irmão que em outra vida nos fez mal, vamos abraçá-lo.
E aí estaremos trabalhando o nosso perdão. E aí vamos encontrar aquela pessoa que nós nunca vimos aqui, mas que ao encontrar parece que nos conhecíamos uma eternidade. E a partir dali, simplesmente segue uma caminhada que nós encerramos lá no passado, em uma outra vida. E tudo vai bem. E esta pessoa vem para me auxiliar a enfrentar as minhas dificuldades nesta vida. São o que eu chamo de anjos encarnados, próximos a nós, para nos auxiliar a caminhar e superar os obstáculos que são inevitáveis para a nossa evolução. Então saibamos valorizar esses anjos, que pode ser a minha mãe, pode ser a minha irmã, pode ser o meu pai, pode ser um vizinho, pode ser um filho, pode ser a sogra, pode ser qualquer pessoa que está na nossa volta. E agradecer por isso tudo. Então, que possamos aproveitar esta encarnação com todos os benefícios que ela nos traz, sabendo carregar também as dificuldades e fazer delas uma brincadeira, quando soubermos que tudo está perfeito na criação divina. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, um bom final de semana e que Deus esteja sempre em nossos corações. Paz e luz. Obrigada.